Na questão 1, vamos utilizar a vazão dada, onde será feito primeiramente uma conversão para centímetros cúbicos por segundo e os diâmetros 1, 2, 3 e 4 para calcular a velocidade U em centímetros por segundo. Assim, obteremos o 1, o 2, o 3 e o 4. Em seguida, foi necessário determinar o diâmetro de corte. Para isso, utilizou-se a relação coeficiente de arrasto vezes Reynolds para cada velocidade U. Em seguida, foi calculado o K1 e K2, para utilizá-los na equação de Reynolds, que relaciona os Ks com o coeficiente de arrasto vezes Reynolds. E, posteriormente, encontraremos o diâmetro a partir da definição de Reynolds, que envolve as massas específicas, diâmetros e a viscosidade. Para determinar o diâmetro, finalmente, utilizaremos o N-solve. E encontrando o D1, D2, D3 e D4, calcularemos as frações mássicas através da razão massa pela massa total, seguido pelo cálculo das frações acumuladas. E sendo y igual a 1 menos as frações acumuladas, será montada a tabela que relaciona o diâmetro com a massa acumulada Z e o y, que será igual a 1 menos as frações acumuladas. Na questão 2, foi pedido para fazer a distribuição granulométrica e o cálculo do diâmetro de Salter. Foi dado o diâmetro de cada eletreador e a massa acumulada de cada um. Primeiramente, foi feito os cálculos da velocidade média para cada eletreador, 1, 2, 3 e 4, através da relação da vazão sobre o diâmetro vezes 4/3. Depois, foi calculado o coeficiente de arrasto para cada eletreador, utilizando a velocidade média obtida anteriormente. E depois, calculou-se o número de Reynolds através da relação do coeficiente de arrasto, também para cada eletreador. Para achar o diâmetro, utilizou-se a equação de Reynolds, com a velocidade dada pela questão, densidade da água e velocidade média encontrada anteriormente, utilizando o comando N-solve. E posteriormente, vai ser feita a distribuição granulométrica encontrando as frações mássicas de cada massa, as dividindo pela massa total. E plotaremos essa distribuição pelo comando listLinePlot. E, por fim, será calculado o diâmetro de Salter dividido 1 pela soma de todas as frações mássicas divididas pelo seu respectivo diâmetro. Na terceira questão, primeiramente foi calculada a fração retida, acumulada e passante a partir das massas dadas pela questão, assim como calculados os componentes para o modelo de distribuição RRB, como 1 sobre 1 menos a fração, o ln de 1 sobre 1 menos a fração, assim como o ln desse cálculo e o ln do diâmetro. Após serem inseridos os dados obtidos, foi plotado o modelo e se obteve a equação da reta, onde o n procurado será o termo A da equação, e o d' será o Euler elevado ao termo B da reta sobre o n, que foi obtido anteriormente através do A. Posteriormente, foi pedido para calcular a eficiência global, mas para isso será necessário calcular o diâmetro de corte. Alguns dados já foram dados pela questão, entretanto, outros referentes ao tipo de ciclone foram retirados da tabela em relação àquele tipo de ciclone, assim como a equação utilizada para o diâmetro de corte. Beta, assim como outros elementos, já são tabelados. E a partir da relação d' sobre d-corte, que foi calculado vezes a equação da eficiência, conseguiu-se obter a eficiência global de 97,6%. Em seguida, para determinar a queda de pressão, foi preciso determinar o volume através da relação com a vazão e o diâmetro do ciclone e π. E, posteriormente, utilizou-se o N-solve para a equação que foi igualada, encontrando assim o valor da queda de pressão. Na questão 4, foram fornecidos dados como a densidade e velocidade do carvão e do ar, para um carvão que estava sendo processado em um ciclone. Na letra A, foi pedido para calcular o diâmetro de corte, que é obtido realizando a divisão do D50 pelo valor fornecido na tabela de desempenho dos ciclones. Então, o D50 já era oferecido pela questão e o valor de 4,22 foi encontrado na tabela. Em seguida, na letra B, foi calculado o diâmetro do ciclone. Para isso, encontrou-se primeiro os valores de HC e BC e da velocidade de entrada, por meio da tabela das configurações clássicas dos ciclones, e foi feita a relação de Q vazão, que é o BC vezes HC vezes a velocidade de entrada. Posteriormente, foi utilizado o comando N-solve no FRAM para encontrar o diâmetro do ciclone,
igualando as duas equações que relacionavam o diâmetro de corte com o diâmetro do ciclone, encontrando o valor de 12,3 metros. E encontrando o valor do diâmetro, foi substituído nas equações de BC e HC e vazão que já tinham sido elaboradas. E, por fim, foi feita a divisão da vazão total pela vazão encontrada na questão, e achou-se o número de ciclones, que no caso eram de 9 ciclones.